Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia. O nosso coração se volta com palavras de gratidão, reconhecimento da bondade de Deus para conosco. Nós sempre confiamos na palavra do Senhor, que aqueles que de fato vivem uma vida de fidelidade para com o Senhor, Ele irá honrar a vida desse justo. Por isso que nessa manhã o meu pedido a Deus é que as suas mãos estejam estendidas sobre você, sobre a sua família. E se porventura no decorrer do dia teremos que enfrentar alguma luta, batalha ou dificuldade, tendo a certeza que Deus está ao nosso lado, nós alcançaremos a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 111, o verso 10, onde a Bíblia diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles que temem a Deus são sábios. A palavra de Deus nos instrui, ela nos corrige, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho da salvação. Por isso que ela é o temor de todos os sábios. A cada manhã nesse canal nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. Foram 21 manhãs que estudamos o livro de 1 Reis. Chegamos hoje ao 22º capítulo. A cada manhã que abrimos a palavra de Deus foi uma manhã de bênção. A palavra de Deus aberta, me permita mais uma vez repetir para você, é Deus falando conosco. E quando nós damos a oportunidade à voz de Deus falar ao nosso coração e colocamos em prática, tenha certeza que as bênçãos do Senhor irão cair sobre a nossa vida de uma forma sem medida. Por isso que nesse momento eu convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 22, o verso 1 e o verso 2. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Eu e você, embora nós tenhamos estudado os capítulos da palavra de Deus e tenhamos visto tantos problemas, tantas dificuldades, os reis sendo envolvidos com práticas pecaminosas, mas eu e você nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Nós temos um Deus que está sentado no seu trono. Ele rege todas as nações como um maestro rege a sua orquestra. Por mais que em algum momento esse mundo passe por dificuldades, por crises, eu e você nós não podemos perder a fé de que temos um Deus que está sentado acima das nuvens, que ele minuciosamente escreve a história do planeta Terra. É como um cirurgião que vai remover um tumor do corpo de alguém para que essa pessoa possa ter saúde. Detalhadamente, cautelosamente, ele remove cada tecido que pode levar esse ser humano à morte. Da mesma forma, Deus conduz a nossa vida nesse planeta Terra. Nenhum pardal, nenhuma folha cai sob a face dessa terra sem que nosso Deus tenha conhecimento de todas as coisas. Mesmo quando Jezabel e Acabe governavam Israel e parecia que eles mandavam em tudo, eram o dono de todas as coisas, eram soberanos, mesmo assim, Deus estava no controle, assentado no seu trono. Ele permitia que Acabe e Jezabel fossem até onde ele quisesse. Mas quando então chegou o limite da sua graça, Deus não mais permitiu que eles continuassem governando Israel. Israel e Judá estavam vivendo um período de paz. A Bíblia mesmo nos fala que por um período de 3 anos eles não tinham entrado em guerra com a nação da Síria. É quando então Josafá desce para avistar-se com o rei Acabe. Eles eram parentes. O filho de Josafá se casou com a filha de Acabe. Eles tinham um nível de parentesco. Ramote-Gileade era uma cidade do povo de Deus, era uma cidade israelita, mas nesse período estava sob o domínio da Síria. É quando Acabe se volta para Josafá e propõe a ideia de eles voltarem a reconquistar a cidade de Ramote-Gileade. 1 Reis, capítulo 22, o verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. O único questionamento que Josafá faz nesse momento diante de Acabe é que ele deveria primeiramente consultar ao Senhor. Eles não deveriam ir lutar contra os assírios, tomar a cidade de Ramote-Gileade, sem que primeiramente ele soubesse se era da permissão de Deus que eles voltassem a ter o domínio da cidade de Ramote-Gileade.
é quando Acabe então traz diante dele 400 profetas, mas eram profetas falsos. Eram profetas que comiam a mesa de Jezabel. Não eram profetas que buscavam viver uma vida íntegra diante de Deus. Eram profetas que eram mantidos por Jezabel e automaticamente eles faziam e profetizavam o que bem agradava aos ouvidos de Jezabel e do seu esposo Acabe. A vida espiritual dos israelitas estava tão degradante que o próprio rei Josafá, ele duvida de fato se aqueles profetas estavam falando em nome de Deus ou se eles profetizavam pela sua própria palavra. Zedequias, que era um dos sacerdotes, ele confeccionou chifres de ferro. Chifres era símbolo de poder, símbolo de autoridade, mas mesmo diante dessa profecia e dessa demonstração de autoridade, Josafá não acreditava que aquela profecia vinha de fato de Deus. E ele consulta Acabe e pergunta: não há porventura um profeta de Deus, um homem do Senhor, para que possa trazer a vontade de Deus para esse momento? Acabe conhecia um homem de Deus. Acabe conhecia Micaías. Micaías era um profeta do Senhor. Micaías era um profeta verdadeiro. Micaías abria sua boca para revelar de fato o que Deus estava lhe revelando. Toda vez que Micaías profetizava, Acabe acreditava que Micaías estava falando contra ele. Não é que Micaías tivesse algo contra Acabe, mas na verdade Micaías não temia em revelar a vontade de Deus para o reinado de Acabe. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Nós não podemos tomar uma decisão na vida sem que primeiramente nós tomemos a mesma atitude que o rei Josafá tomou. Vamos consultar ao Senhor, vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade do Senhor para nós é soberana. Josafá sabia que um ser humano pode fazer planos, mas a resposta real e verdadeira provém dos lábios do Senhor. E nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos viver de forma diferente. Nós precisamos sim continuar fazendo planos, mas nós precisamos primeiramente permitir que a vontade de Deus seja soberana sobre a nossa vida. Nós não podemos agir como Acabe. Acabe não confiava na palavra de Micaías porque de fato era a palavra do Senhor. Mexia com ele, lhe incomodava, lhe levava para um outro caminho, mas Acabe queria seguir a sua própria vontade, o seu próprio caminho, mesmo sabendo que era um caminho de perdição, ele não queria ser contrariado. Mas eu entendo que nessa manhã eu e você nós precisamos permitir que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Se ela fala ao teu coração, se ela contradiz alguma atitude que você tem tomado agora pela manhã, confie no Senhor. Peça perdão, se reconcilie com Deus, busque viver em harmonia com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos molda, ela nos transforma, ela nos mostra o caminho da salvação em Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 22, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. É o momento que os servos de Acabe vão buscar o profeta Micaías. E no percurso, os servos de Acabe falam para Micaías que ele deveria proferir palavras boas, palavras doces, palavras bonitas. Ele não deveria contradizer a vontade do rei Acabe, nem muito menos a vontade do rei Josafá. Mas é quando então Micaías se volta para os servos e diante do rei fala: tudo o que o Senhor me revelar, colocou nos meus lábios, eu falarei. Amigo, a autoridade de Micaías era a palavra do Senhor. E a autoridade que todo cristão tem hoje, a autoridade do cristão nas mãos hoje é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus for tirada das nossas mãos, ela precisa ficar gravada no nosso coração. Mas se nós não tivermos a palavra gravada no nosso coração, nem a palavra de Deus nas nossas mãos, o cristão não tem autoridade. A palavra de Deus deve ser soberana sobre a vida de todo cristão, sobre a vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. É ela que deve nortear a nossa vida, é ela que deve conduzir a nossa trajetória. Como nós podemos ler no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Micaías abre a sua boca, mas com um tom de ironia, e fala para Acabe que ele poderia ir porque ele iria triunfar. Ele voltaria para sua casa, mas era com um ar de ironia. Ele sabia quem era Acabe. Acabe queria ouvir palavras bonitas. Acabe não queria mudar o seu coração. Na verdade, não era Micaías que deveria trazer uma mensagem nova. Era o coração do rei Acabe que deveria encontrar uma mudança.
Mas isso Acabe não queria fazer, nem muito menos a sua esposa Jezabel. É quando Acabe se volta para Josafá e fala: eu não te disse? Micaías não abre a boca para profetizar coisas boas a meu respeito, ele só diz coisas negativas, ele só me contradiz. Mas na verdade Micaías queria orientar o rei de Israel. Micaías queria o bem de Acabe, Micaías queria de fato revelar a vontade do Senhor para a sua vida, mas Acabe se sentia incomodado pelo sermão do profeta Micaías. Quando a palavra de Deus nos incomoda, nós precisamos permitir que ela conduza a nossa vida. Porque se ela está nos incomodando é porque nós precisamos fazer uma mudança. Quando a palavra de Deus toca no nosso coração, é Deus falando conosco, é Ele sensibilizando a nossa vida para nos salvar. Acabe não conseguia perceber que era a voz de Deus aos seus ouvidos para lhe dar mais um tempo de graça. Como nós podemos ler no versículo 22 e no versículo 23, a palavra de Deus nos afirma que saiu um espírito mentiroso da boca do Senhor. Mas na palavra de Deus nós precisamos entender essa parte da Bíblia. Deus muitas vezes na sua palavra é apresentado pelo que ele não impede. Aqui Acabe escolheu seguir o seu próprio caminho. Ele rejeitou a palavra do Senhor. Deus não poderia tolir, impedir a decisão que Acabe tinha tomado, embora Deus se revelasse através do profeta Micaías, mas a palavra final é do ser humano, era de Acabe, e ele escolheu ir para a batalha. Quando nós lemos o versículo 24, nós concluímos o caráter de Satanás. O caráter do espírito maligno. Ele é tirano, ele é agressivo, ele de fato ofende os filhos de Deus. E foi dessa forma que ele agiu diante de Micaías, deu uma bofetada em Micaías. É o próprio sacerdote Zedequias que se volta para Micaías e fala: quando foi que o Espírito do Senhor me deixou e falou através de você? Dessa forma, Zedequias se revelava como sendo um homem mentiroso. Como nós lemos no versículo 27 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Acabe queria revelar para Josafá e para os seus comandantes e soldados que ele não acreditava na palavra do profeta. Mas no fundo, Acabe tinha dúvidas de fato como iria terminar aquela batalha. Ambos subiram para lutar contra a cidade de Ramote-Gileade. Josafá encorajou a Acabe, mas foi um encorajamento para a destruição do próprio Acabe. Futuramente, o próprio Deus se revela a Josafá dizendo que ele desagradou ao Senhor pelo fato de ter ido para aquela batalha. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós o fazemos para a nossa própria destruição, para a nossa própria tristeza. Momentaneamente, nós imaginamos que teremos sucesso, imaginamos que vamos alcançar a vitória, mas o resultado é sempre choro, tristeza, decepção e morte. E foi isso que aconteceu com a vida de Acabe. Às vezes as maiores vitórias e as maiores derrotas se dão nos mínimos detalhes. E foi exatamente o que aconteceu. Um arqueiro entesou a sua flecha e atingiu Acabe nas costelas. E com esse ferimento se deu a morte de Acabe e o fim da batalha. Mas vale a pena ressaltarmos nessa manhã: nenhuma flecha sai das mãos de um soldado sem que o grande e poderoso comandante, Criador dos céus e da terra, tenha conhecimento do destino dessa flecha. E se cumpriu mais uma vez a palavra do Senhor. A palavra de Deus jamais deixará de se cumprir. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A profecia que foi profetizada a respeito de Acabe, que os cães lamberiam o seu sangue, se cumpriu. O carro que Acabe foi transportado de volta para Israel, quando então lavaram o seu carro, e foram os cães em Israel que lamberam o sangue de Acabe. Como nós lemos no versículo 43, Josafá foi um rei melhor do que o seu pai Asa. Asa, na sua velhice, se desviou do Senhor, mas o rei Josafá se manteve fiel ao Senhor, seguindo os princípios e os ensinamentos do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 22, é o último capítulo do livro de 1 Reis. Eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: a palavra de Deus, ela é soberana na vida de todo cristão. É a autoridade na vida de todo cristão. O cristão sem a palavra de Deus, ele não tem autoridade. Quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos "Assim diz o Senhor", tenha plena convicção, é Deus falando conosco.
O que nós precisamos fazer a cada dia é sermos sensíveis em permitir que a palavra de Deus alcance o âmago do nosso coração e permitirmos que ela conduza a nossa vida. Jamais se esqueça, Deus governa, Deus tem o controle do planeta Terra, mesmo quando em algum momento da história seres humanos como Acabe se assentam no trono, ou como Jezabel, mas mesmo assim Deus está no seu trono assentado, governando e conduzindo todo o planeta Terra. Nós precisamos continuar confiando no poder e na maestria do nosso Deus. Deus continua governando o planeta Terra, mesmo quando os seus porta-vozes, como Micaías, são afetados e perseguidos. Nós precisamos crer que Deus está sentado no seu trono. No dia certo e na hora certa, Deus irá trazer juízo todas as obras. Aqueles que magoaram os seus filhos, aqueles que feriram os filhos do Senhor, terão que pagar um alto preço. Mas o que eu e você nessa manhã precisamos fazer é nos colocarmos nas mãos do Senhor, clamarmos por Ele, esperarmos no tempo de Deus, vivermos o sonho do Senhor e quando então Ele voltar aqui a essa terra, nós nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Fica conosco a cada dia o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.